Há um laboratório de pensamento que programa o que, que a população tem que debater durante a semana. Nada é por acaso. Há um gênio no meio do MPLA que cria debates. E nós debatemos, ou vezes, sobre nudes de uma influência digital, ou sobre isto, o camelo. Há quem mesmo lá pensa nisto. Vamos, o que, que eles têm que debater enquanto fizemos isso e isso? Vamos meter a debater. Então, meter a debater agora a questão de Luanda. Mas daqui a 2 semanas, 2 meses, isso não vai dar em nada. Ninguém vai falar mais sobre isto. Vamos voltar a debater outra coisa. Mas por que, que esses debates são criados? Para desviar o foco. A questão das autarquias é prioridade por enquanto. A própria UNITA, no seu projeto de lei das autarquias, da institucionalização das autarquias, estima até 2026, até dezembro de 2026, porque há uma calendarização que tem que ser submetida, que obedece ao próprio processo autárquico. Mas o discurso é autarquia já, mas no projeto está até 2026. É só consultar o instrumento da própria UNITA. Muito obrigado. Vamos agora ao último tema. A UNITA, recentemente, o seu grupo parlamentar fez declarações de que o executivo está desorganizado, ou melhor, desorientado e sem agenda para continuar a governar. Liberty Chiaka disse na última quarta-feira que o governo liderado pelo presidente João Lourenço está desorientado e sem agenda para continuar a governar. Começo mesmo desta como último tema, Jaime MC. Como é que olha para a Liberty Chiaka ou as declarações de Liberty Chiaka? Mostra dados de que o governo angolano está desorganizado. Ora, centralidades, ora aeroporto, ora projetos que não têm pernas para andar. Está também de acordo com as declarações do político Liberty Chiaka. Sim, mas ainda acho que Liberty Chiaka, acho que é por ter representado um grupo parlamentar, foi muito brando naquilo que devia ser a terminologia para classificar o atual executivo. Estamos a falar de um executivo desnorteado mesmo. Como é que classificarias o atual executivo? O atual executivo tem tudo, ou tinha tudo, digo assim, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, faltou, de certa forma, amor à pátria e, sobretudo, humildade por parte deste executivo. Se tivesse amor à pátria e humildade, poderia, de certa forma, acolher qualquer recomendação que vem de qualquer ente. Não importa se é entidade eclesiástica, da igreja, sociedade civil, partidos políticos, qualquer ente que apresenta um relatório, um dado, uma informação, o executivo, comprometido com o país, e devia, de certa forma, acolher aquilo e melhorar. Porque hoje estamos a falar de um país onde, se colocarem uma pessoa honesta, responsável, idôneo também na gestão, e ouvindo, ter a capacidade de ouvir os demais, consegue acertar. Porque há muitas alertas, há muitos pronunciamentos, há muitos comunicados, há muita informação, de certa forma, que visa chamar a atenção a quem gera a coisa pública e, infelizmente, não consegue. No entanto, hoje vimos, primeiro, apresentou-se a questão da divisão política administrativa de mais 2 províncias e saímos de 164 para 500 e tal municípios e, no final, apresenta-nos também a divisão de Luanda. Então, estamos aqui numa cilada que não se sabe de concreto o que esse executivo pretende. Estamos, que dados usam, de certa forma, para tentarem aplicar ou materializar uma outra iniciativa. Não se vê. Então, está mais que provado que o atual executivo quer usar todas as artimanhas para continuar a fazer manutenção de poder. Quanto mais dificuldade apresentar, quanto mais preocupações, porque nós estamos aqui agora a discutir sobre a divisão de Luanda, é o debate de hoje, e há muita coisa a ser feita, estamos todos distraídos. Há um laboratório de pensamento que programa o que a população tem que debater durante a semana. Nada é por acaso. Há um gênio no meio do MPLA, que cria debates. E nós debatemos, ou vezes, sobre nudes de uma influência digital, ou sobre isto, o camelo.
há quem mesmo lá pensa nisto, o que é que eles têm que debater enquanto fizemos isso e isso. Vamos meter a debater. Então, meter a debater agora a questão de Luanda. Mas daqui a 2 semanas, 2 meses, isso não vai dar em nada, ninguém vai falar mais sobre isto. Vamos voltar a debater outra coisa. Mas por que esses debates são criados? Para desviar o foco. A questão das autarquias é prioridade por enquanto. É prioridade. Então, a lei do pacote, a lei das autarquias, a última lei está ali na discussão, e a UNITA apresentou, foi aprovado na generalidade, falta na especialidade, agora vamos concentrar o povo todo e estar atento na lei que está aprovada. Então criamos um debate para distorcer, para distrair, entre outros, enquanto eles fazem das suas. No entanto, um governo comprometido, acho que isso o camarada João Lourenço devia ter mesmo esse compromisso, se amasse o país dele, é mesmo deixar alguma coisa para ser lembrado. Eu acho que nós só seremos lembrados por 2 coisas, né? Pelo mal que cometermos nesse mundo e pelo bem que fizermos neste mundo também. Então, o bem que a gente deixar e o mal que a gente deixar é que será a nossa, de certa forma, será usado como barômetro daquilo que foram as nossas atitudes, as nossas ações. Então, o presidente já vai para o pode Congresso sair, não será lembrado, do seu ponto de vista, em termos poderá de ser para alguns companheiros dele, do grupo, que se beneficiaram disto, mas a grande maioria, que é a população, está jogada paupérrima. Foi reduzido do escalão de pacato ou de pobre, agora está para paupérrimo mesmo, só vai comer no contentor. Esse é o legado que se deixa. No entanto, mas começou bem, começou com boas iniciativas e perdeu-se, fruto desse elemento que eu acabei de elencar aqui. E o resto é só para justificar a manutenção do poder. Ele vai para um congresso extraordinário, possivelmente poderá não ser, e a lei já não determina isso, a Constituição da República é claro, 2 mandatos, poderá ir para o congresso extraordinário. E o que ele deixa como herança? É um aeroporto que foi inaugurado a pressas, que não funciona até o momento. Então, pronto, eu acho que... Hospitais em construção, então, hospitais em construção, que também faltou transparência, e construídos não há medicamentos, não há técnico. Temos sempre o setor da saúde a discutirem sobre a falta de equipamentos, reagentes nos hospitais. Tivemos o caso da greve realizado pelos médicos e enfermeiros da área. No entanto, é isto. Então, qualquer indivíduo que ama o seu país faz de tudo para o país desenvolver, porque se esse país desenvolver, se o MPLA fazer desenvolver esse país, não é o MPLA que sai a ganhar, somos nós todos que somos parte desse país. Agora, se governa mal esse país, porque se nós fazermos isso, vamos beneficiar o partido tal, eu acho que isso é irracional, não é isso que se pretende. Então, materializa, implementa as autarquias locais, porque somente com as autarquias locais é que teremos um mínimo de desenvolvimento, porque o autarca será, de certa forma, cobrado diretamente pelos seus munícipes que o elegeram. Diferente dessas indicações e o tipo administrativo ou o sistema administrativo que nós temos, que funciona como governo central, que quem nomeia administrador, governadores, é sempre da conveniência do titular do Poder Executivo e é uma extensão do titular do Poder Executivo também, do Presidente da República. No entanto, isto preocupa-nos. O administrador está mais preocupado em satisfazer as preocupações do presidente e do governador e nunca da população, na maior parte das vezes. É triste, mas é isso que nós vemos. Mas se implementarmos as autarquias locais, ali, fruto de um dos princípios das autarquias, que é a vizinhança, será cobrado, porque é um administrador que ninguém sabe se vive em qual parte de Luanda, mas é administrador de um dos municípios. Okay. Então, Doutor... o autarca tem que ser vizinho. A vizinhança faz parte daquilo que são os princípios das autarquias. Ali vamos conseguir desenvolver isto e não repartimos. E do ponto de vista, já para concluir, perdão mesmo, do ponto de vista geográfico, Luanda é a província mais pequena, geográfico, estamos falando de terra mesmo. É a província mais pequenininha, mas é a província mais populosa. Isto não é porque todo mundo gosta de viver em Luanda. Fica à esquerda para quem quer desenvolver no seu próprio território, mas é aqui onde está concentrado quase tudo. Todos os ministérios da agricultura, aqui não se produz nada de agricultura, mas o Ministério da Agricultura está aqui não tem nada de diamantes, de minas, mas o Ministério da Geologia e Minas está aqui, quer dizer, tudo está aqui. Então o cidadão tem que chegar a Luanda para conseguir se realizar. Muitos vendem gados, vendem lavras no interior para comprarem motorizadas, vêm trabalhar aqui como motoqueiro em Luanda. Então alguma coisa está mal. O êxodo rural hoje é feito por novos jovens, são miúdos que vêm para Luanda à procura de melhores condições de vida. E dividindo Luanda ao meio, o que fica? Que resultado teremos? Quer dizer, não é isto. Se nós descentralizarmos e desconcentrarmos o poder, de certa forma, a partir dos municípios, a partir dessas províncias, cada cidadão poderá conseguir se realizar. Claro, enquanto um Estado unitário, somos livres de ir em qualquer território, em qualquer província, em qualquer país. Mas
Claro, muita gente vem para Luanda não é porque ama tanto Luanda, porque aqui onde está a oportunidade no resto do mundo ou das províncias não há essas oportunidades, porque está tudo concentrado e centralizado aqui. Ok. Doutor Adriano, como é que olha para as declarações de Liberty Chia, que acusa mesmo o governo de não ter uma agenda para continuar a governar? Está de acordo com essas declarações, uma vez que também é militante do MPLA? Eu, enquanto militante, não relevo sequer o pronunciamento e acho até de tamanha irresponsabilidade, porque os partidos políticos, durante o período eleitoral, apresentam um programa de governo. E o partido que ganha as eleições, para o caso o MPLA, materializa o programa. Dizer que o partido está desgovernado é como se não tivesse apresentado nenhum programa. O MPLA está a cumprir com o seu programa de governo. Pior do que isto, os cidadãos, mesmo aqueles que tenham votado contra, eles são parte do governo, ou seja, devem submeter-se ao programa, porque o programa do partido político que ganha as eleições passa a ser programa do governo, e o governo é do país. A questão das autarquias, a questão da divisão política administrativa faz parte do programa do governo do MPLA. Mas os cidadãos, e bem informados, até muitos, mas por pertencerem a outras forças políticas, tentam desvirtuar o contexto. Ou seja, a divisão política administrativa em nada colide com as autarquias. Nada colide. As autarquias vão ser constituídas nos municípios e a divisão política administrativa está apenas a criar mais municípios. Por quê? Porque há uma necessidade de primeiro delimitar melhor o território e depois elevar aquelas zonas que já estão desenvolvidas para município. Porque hoje temos realidades no nosso país em que as pessoas deslocam-se longas distâncias para irem ter com o administrador municipal, porque o centro de decisão é o município. O administrador comunal não tem competências para muitas coisas, não tem sequer orçamento próprio. E elevar um distrito, elevar uma comuna a município é dar mais autonomia para que tenha dinheiro, tenha orçamento próprio para a materialização dessas coisas, das necessidades da comunidade. Isso em nada colide com a questão das autarquias. Quando inventa-se conversas do tipo, estão a protelar hoje o maior proponente, isso já foi dito de forma pública, a quantidade de propostas e projetos de lei sobre o processo autárquico foi o próprio presidente, qualidade de presidente executivo, que submeteu à Assembleia Nacional. A UNITA propôs agora a lei da institucionalização das autarquias, né? O projeto de lei. O executivo propôs um outro projeto de lei. Eles são quase similares em tudo, com exceção num ou noutro termo. Daí que o MPLA entendeu em ter que conciliar as duas leis num só documento para ser discutido, porque não vale a pena andarem com os dois. O MPLA tem condições para aprovar, se quiser, porque tem a maioria, isso não precisa maioria qualificada, a proposta de lei que foi submetida pelo titular do Poder Executivo, que é o presidente também do MPLA, mas preferiu entrar a consenso. Pior do que isto, e o Dr. Jaime poderá depois consultar algum militante da UNITA para informar, a própria UNITA, no seu projeto de lei das autarquias, da institucionalização das autarquias, estima até 2026, até dezembro de 2026, porque há uma calendarização que tem que ser submetida, que obedece ao próprio processo autárquico. Mas o discurso é autarquia já, mas no projeto está até 2026. É só consultar o instrumento da própria UNITA. Quer dizer que é preciso olharmos para a realidade factual do processo de institucionalização das autarquias. Autarquias e a realidade que temos hoje do processo poder desconcentrado, a única diferença será a eleição dos titulares. Mas a autarquia, se não tiver autonomia, não vale para nada. Autonomia significa ter condições para arrecadar ao nível local as suas próprias receitas para o seu próprio orçamento. Claro que nas questões macro vai ser o próprio Estado a propor. E aqui há alguma vaidade que não se diz, porque a autarquia também terá implicações econômicas para o próprio cidadão. Ou seja, somos nós os cidadãos, teremos de contribuir ao nível local com o IPU, que agora hoje muitos de nós nem sequer pagamos. A autarquia vai ter que ir numerar as nossas portas para pagarmos. Há uma necessidade de criarmos condições e temos de todos criar. O Estado tem responsabilidade nisso. Por isso é que, olhando para os municípios na sua globalidade, discutiu-se inicialmente a questão do gradualismo
e foi retirada a Constituição. Mas hoje estamos numa outra fase do processo. Quando se aprovar a lei da institucionalização das autarquias, estaremos em condições, porque é a lei que vai definir o calendário para a materialização desse processo. Mas isto não colide em nenhum momento com o processo de divisão política administrativa, não colide. Não tem nenhuma contradição. Muito pior, mesmo no processo autárquico, a própria lei determina que as autarquias podem ser criadas, autarquias inframunicipais, se um determinado município reunir condições de poder ser repartido, pode haver no município 2 autarquias, ou supramunicipais, se um ou outro município não reunir requisitos para serem fundidos. Ou seja, que mesmo durante o processo autárquico podem ocorrer divisões político-administrativas. Então este discurso não só não é sustentado, mas como é de indução a uma interpretação errônea dos cidadãos, principalmente dos não-juristas. Dividir hoje o país. São os mesmos municípios, são as mesmas comunas e os distritos que serão elevados a município. E no processo autárquico serão estes mesmos municípios, novos criados, que vão ser elevados a autarquias. Não há contradição absolutamente nenhuma. Ok, doutor Adriano, o Liberty Chiaca afirma ainda que a divisão político-administrativa de Luanda, que abarca a criação de uma província, constitui apenas uma manobra dilatória para distrair os angolanos da crise interna que vive-se no MPLA. O MPLA está em crise? O MPLA não está em crise. Não sei de onde é que tiraram esta versão, né? Mas é normal que o adversário político do MPLA levante todas as hipóteses possíveis para tentar minimizar, né, o impacto. Mas o MPLA é o maior partido de Angola. O MPLA transforma-se a cada momento de acordo com o contexto. O MPLA não está em crise. Dividir Luanda não é uma questão de distração, muito pelo contrário, é uma necessidade mas está em discussão, é uma necessidade que surgiu e o projeto está ali, a proposta está lá para ser discutidas. E além dos partidos políticos, outras forças foram também convidadas a emitir a sua própria opinião, tanto é que o nome da segunda província ainda não está definido, só para ver, porque se assim fosse, estaria o MPLA a dizer a província chama-se Y. Não, há necessidade de dividir, mas o nome não está definido, para se ouvir outras forças e tentar identificar o nome. Pronto, da UNITA espera-se tudo, né? Ok. Espera-se tudo. Já me siga. Da UNITA espera-se tudo. Eu chego já ali, mas eu queria dizer que já há nomes propostos e o Publicapa fez-nos saber, através do José Gama, de que até já se contratou a empresa que vai fazer o estudo topográfico, e não só para a divisão política administrativa de Luanda e aquela região de Colibengo. E já se sabe que Viana, Kazenga, praticamente até Cacoaco poderão fazer parte daquela outra província, e temos essas informações todas aqui, isso já não é segredo, graças a Deus o jornalismo investigativo conseguiu trazer isto. Mas eu queria só pegar uma situação. O doutor traz contradição aqui daquilo que é a linha deles de acompanhamento. Em 2019, eu fiz parte da criação do movimento Jovem pelas Autarquias, 2018. Em 2019 nos foi respondido de que as autarquias não poderão ser em todos os municípios porque não havia condições. Ou seja, as autarquias deviam ser em alguns municípios e não em todos os municípios por falta de condições. E essa questão da autarquia ser supra e infra já existia na Constituição da República. O único artigo que se retirou é o 215, salvo melhor percepção, que tipificava o gradualismo. Gradualismo esse que foi interpretado mal, que dizia no seu número 1, na lei histórica, de que a autarquia pode ser materializada de forma gradual, mas na questão das atribuições. Ou seja, nós temos essas leis, nós temos atualmente as leis que nós temos. Para uma, depois vai falar, doutor, vai falar, por isso que eu estava escrevendo. Está a induzir. Por isso que eu escrevi. Então, o que havia acontece? Uma confusão de naquele debate, naquele debate, não, na interpretação errada. É melhor ler a Constituição. É melhor ler a Constituição. Dizia outra coisa. Era na atribuição. O que acontece? Quando um município se torna autarquia, tem atribuição. Atribuições é o quê? É área, vai lá, da cultura, da saúde, a área da... Doutor, é melhor ler o texto da lei.
Deixa terminar depois, enquanto leis, depois apresenta o que o doutor entendeu e lê. Não, o doutor deixa está a deixa induzir, terminar, deixa está só a terminar. induzir. Deixa que o doutor A terminar. Constituição Deixa-me dizia, terminar, deixa-me terminar. A instituição da Deixa-me autarquia só obedece terminar. o princípio do gradualismo. Deixa-me só sem terminar. precisar ser a geográfico Deixa-me ou só funcional. terminar, deixa-me só O doutor terminar. Está a induzir. Deixa-me terminar. Está a presumir. Então não dá. fala sozinho, doutor. Não, está a Doutor, presumir. doutor, já espera, disse, ou fala vamos sozinho. a- O doutor está a vamos buscar uma Deixa-me versão que não é terminar, eu deixei o doutor científica, né? falar. Se não é científica, Não, científico é isso que está a dizer. A princípio não havia condições para todos os municípios. Não Acha havia que se condições. fosse funcional, a UNITA ia retirar, ia pedir para Deixa-me, retirar da país não é Constituição. empelar UNITA, país é de todos, doutor. Entenda isso de uma vez por todas, doutor. Faz Não favor. usa. O país não Doutor, é empelar sim, UNITA, o vamos país é de contar todos. Faz favor, isso, doutor. vamos Se o controlar doutor isso. acha Melhor que ler isso o é texto só... da Se Constituição. o doutor acha que só é certo aquilo que a UNITA, o MPLA diz, estás errado. O Tem país é que de ler todos o nós. texto da Constituição. Então, leste março, doutor, deixa eu terminar o que eu fiz anotações quando o doutor falava. E anotem, tem essa oportunidade. Ele dizia em 2019 que não havia condições para manter as autarquias de todos os municípios. Estamos a falar de 164 municípios, não havia condições. Volvido um tempo, retiram aquele debate do gradualismo, todos envergonhados, porque não havia fundamento, retiraram aquele artigo e continua simplesmente a questão das autarquias, que poderá ser em todos os municípios. Outra medida dilatória é a criação de novos municípios. É para quê? Se primeiro não havia condições, era esse debate. Quem tiver vergonha no MPLA poderá me dar razão. É só um pouquinho de vergonha e honestidade. Foram eles que diziam que não havia condições para se realizar todos os municípios. Mas hoje, os mesmos dizem que não, tem que ser mais municípios para não realizar todos os municípios. Como é que não vai viabilizar? Então não há dinheiro, era esse debate, não havia dinheiro para as autarquias. Mas há dinheiro para a divisão de mais municípios, se não havia para 164. Vamos ter para 500 e tal municípios de uma só vez. A questão de supra-infra já existia na Constituição anterior, não é nova, não é uma novidade que o MPLA trouxe hoje. Já existia na Constituição de 2010. Nunca se percebeu isto. No entanto, é preciso olharmos para isso com seriedade. Isto é uma medida para distrair, de facto, e dividir a força que alguns partidos políticos têm em Angola. O MPLA perdeu Luanda, está mais que provado. Ganhou Kisama, onde, pronto, Kisama praticamente, temos o parque. Ganhou Colibengo, aquela zona, Kisama, é o Parque Nacional de Kisama mesmo, é a nossa zona zoológica. E, do ponto de vista demográfico, vive pouca gente. Isso é claro, e o censo até mostra, podemos lá ver. No entanto, é lá onde o MPLA ganhou. Na Kisama, naquela região. No entanto, hoje, para reduzir o impacto que a UNITA teve em Luanda, precisa dividir isto a fatias para pelo menos conseguir ter alguma autonomia de um ou outro município de Luanda. Não se realiza as autarquias locais porque o MPLA tem medo de partilhar o poder com a oposição e com o cidadão normal. Tem medo de partilhar o poder. É este medo. No entanto, por isso que o João Lourenço, quando nos promete realizar em 2020 vem perguntar, mas quem prometeu? Quem disse? E esse pacote autárquico está sendo discutido há muito tempo, até hoje não termina. No entanto, não há vontade por parte de quem governa implementar essas autarquias. Por isso que tem interesse máximo de dividir. Isso é a lógica de Maquiavel. Quem lê Nicolau Maquiavel no seu livro O Príncipe, tipifica isto, dividir para melhor reinar. É a tática que o MPLA adotou para continuar a trazer cada vez mais confusão. Isto não seria nosso debate. Este não seria o nosso debate. Nosso debate seria Então, para desenvolvermos e não dividir a Angola em fatia. O nosso aqui era para desenvolver mais Dr. Gonga dizia que não era esta a linha de pensamento e dizia que tinha que ler mais a Constituição para poder ser mais aclarado. O que é que o doutor queria aqui afirmar? A Constituição estabelecia, no seu nome, naquele artigo revisto, que as autarquias, a institucionalização das autarquias obedecia ao princípio do gradualismo. E discutia-se na academia, eu tenho até uma pós-graduação também de direito autárquico, se referia a gradualismo funcional ou geográfico. Funcional é nas atribuições de competência, ou geográfico na definição, na prioridade de municípios. E Carlos Feijó escreveu um livro, também não se conseguiu responder. Há um outro estudioso português, esquece-me do nome, escreveu até um artigo. Não se conseguia perceber claramente de que gradualismo a Constituição se referia. Então os partidos políticos, né, no caso o MPLA, nós entendíamos o geográfico, a UNITA entendia o funcional e havia confusão, daí o presidente ter proposto a alteração da Constituição e retirou-se. Não estava em causa a questão de dinheiro do Estado dar, porque o Estado não vai dar dinheiro às autarquias. As autarquias devem autossustentar-se, ou seja, deve haver condições econômicas nos municípios para a autarquia ter a sua própria autonomia. É disso que se refere. Os municípios não tinham, naquela altura, e tem que se criar condições, para elas mesmas conseguirem se suster.
Se não Isso tiver... significa funcional. Quando não tem condição para se suster, significa gradualismo o quê? É funcional. Não consegue se suster. Agora, dizer que não há condições porque as autarquias pressupõem despesas, você tem que ter um diretor municipal da Doutor saúde. Jaime, vamos terminar que o doutor Sim, mas Bonga é preciso termine. entendermos que a linha que traz é mesmo para funcionar, no funcionamento. Algumas atribuições ficariam na responsabilidade do governo central, porque a autarquia não poderá conseguir satisfazer, e o restante ficaria na responsabilidade do autarca. Mas as leis que nós temos hoje, é a mesma coisa, a autarca terá simplesmente a gestão de postos médicos e centros médicos, não, hospitais municipais não terá na alçada dele. Terá simplesmente a gestão na questão da energia, de baixa tensão. O restante não terá na alçada dele. Municipal. Média tensão. Quer dizer, Doutor- então é isto que nós não conseguimos perceber. Que até o momento, é só lei, já tem pacote, já tem mais de 9 leis das autarquias aprovadas. Falta aquilo que chama da lei mãe, a lei mãe das autarquias. Senão, que já foram aprovados na questão das atribuições, do financiamento das autarquias, está lá claro, não é preciso mais inventar, já existe leis. E foi aprovado. Só está a atrasar a última lei que visa O institucionalizar as hospital autarquias. municipal não será da alçada da autarquia Não, municipal? sim, não será. Será da gestão, sempre continua com o governador ou governo central. No entanto, será o posto médico ou centros médicos. A iluminação de alta, média tensão também está condicionado. Então, há um conjunto de condicionamento que foi mesmo limitado. Pode-se aceitar, porque as autarquias poderão não ter condições para tal, naquela atribuição o Estado continuará a fazer. Mas é funcional esse gradualismo. É disso que nós temos a discutir desde 2017. Que não, que realize, mas algumas atribuições de grande porte que ficam na do Estado. Porque temos duas vias de financiamento do Estado. Ou da participação dos próprios municípios, munícipes, e do OGE. O Estado vai continuar a atribuir, cada município, mediante a fatia do orçamento já do Estado, algumas receitas. Mas o restante vem dessas contribuições, taxas, entre outros, do próprio autarca. Isso já foi discutido. Ok. Já para terminar esse tema, doutor, neste caso, com a implementação das autarquias, a vida do cidadão vai tornar-se um pouquinho mais difícil, porque serão os contribuintes principais. Não, eu não quero pensar nessa perspectiva. Eu quero acreditar que a questão das autarquias é uma questão de completamento do Estado. Ou seja, é uma das instituições previstas na Constituição e devemos concretizar a Constituição. E é também do interesse, até não podia ser de outra forma, do próprio MPLA nisto. Não vai encarecer, porque mesmo sem autarquias, nós cidadãos temos o dever de pagarmos o nosso imposto a outros níveis. Ou seja, as autarquias não vão poder criar impostos que não sejam legalmente previstos. Hoje nós somos obrigados a pagar o IPU para quem está num bairro, numa residência devidamente numerado. Mas a questão da autarquia, por a gestão estar muito localizada, todas as casas, no mais pequena que seja, terá um número de polícia para pagar. Não significa que terá muito encarecido. A autarquia tem como consequência, do outro lado, a prestação de contas será mais eficiente e será local. Claro que isso é uma vantagem dos cidadãos. E a vontade, ou seja, a forma de participação dos cidadãos na gestão da própria coisa pública ao nível local é muito mais direta, porque até podem também concorrer. Mas só não podemos precipitar, porque outros países iniciaram o processo e nem sequer terminaram. É só disso que estamos a dizer, não que nem sequer implementar as autarquias. Aliás, porque estamos na fase final do processo. Há uma lei das mais importantes que vai ser aprovada, mas a própria lei, na proposta incluindo de um dos partidos mais interessados também na oposição, estimou o prazo para mais daqui a 2 anos. Ou seja, eles mesmos, em termos de parametrização e cronograma, vamos ver o que é que vai sair da Assembleia para termos a ideia de quando é que se vai implementar. Depois daí uma série de serviços que tem que dar seguimento. A autarquia é um caminho e temos de chegar lá. Mas não é o fim em si mesmo, né? É um meio, mas não o fim em si. É um processo. Sim, sim. Ok. Doutor João MC, e as autarquias em um processo, há condições ou não para a implementação das autarquias em Angola? Uma vez que a oposição bate sempre na mesma tecla. Sim, não, a oposição e qualquer cidadão de bem que quer ver o seu país a desenvolver acha que é necessário, é imperativo constitucional e há condições para tal. O que não existe é vontade política.
é isto que não existe. No entanto, se não se realizar as autarquias, de certa forma, vamos continuar a adiar por uma Constituição da República. Né? E pode ser responsabilizado por omissão. Há um conjunto de impugnações que os cidadãos organizados na sociedade civil podem despoletar no âmbito do próprio contencioso administrativo para responsabilizar o gestor da coisa pública, o presidente da República, por omissão, por não se pronunciar. Porque, até o momento, o que o cidadão precisa é que se determine uma data, porque há sempre desculpas de farrapada, que se determine uma data. Se vai ser daqui a 2 anos, mas que nos digam agora que será daqui a 2 anos. Começa-se a preparar a partir daqui. Então, quando não há data, fica tudo segredo do Estado. E os antigas escolas, antigos institutos de formação de professor foram transformados hoje, de 2019, uma coisa de 2020, para aqui, institutos médios de gestão administrativa. Quer dizer, então, vejo que eles estão a preparar-se para essa questão, mas não querem abrir-se para o resto do pessoal, porque nas autarquias devemos ser todos interessados. Mas as próprias leis já criadas para regular as autarquias, as infras, de certa forma, já criam barreiras, dificuldades. Né? E ainda que se materializarem, com essas leis todas já aprovadas, entre outras, há muito veneno, há muito risco de que isto se torne aquilo que de facto funciona nas outras realidades. Né? E Angola, para quem quer mesmo, de certa forma, desenvolver um país, Luanda não é o centro, não está no centro, está na costa e está mal posicionado. Para conseguir sentir a sensibilidade de pessoas que estão nos confins. Lá, falo confins, com tristeza, mas nas zonas mais recônditas, que o governo não há nem sequer uma reportagem semanal da televisão, da rádio, para falar, para reportar o que se passa lá. E o administrador, muitas das vezes, nem vive lá, não foi eleito pela população. Então, há um abandono total dessas localidades. A implementação das autarquias em todos os municípios, quando nós falávamos em 2019, não era simplesmente uma afanhadice, se assim poderá esforçar o termo, nossa, era em conformidade ao princípio da universalidade, o princípio da igualdade. Okay. Nós temos o princípio da igualdade. Nosso tempo já não nos permite. Sim. Vamos voltar a falar deste tema sobre as autarquias nas próximas edições.